Estamos de volta com o Direto da Sessão, a sua chance de saber o que os vereadores têm apresentado em plenário aqui na Câmara de Botucatu. Hoje a gente conversa com a vereadora Rosielo, que traz o tema do transporte público aqui para a nossa conversa. Vereadora, você apresentou 2 requerimentos nessa noite de 7 de fevereiro que trazem esse tema. Um sobre o horário de ônibus, a volta dos ônibus, né? E outro pedindo diversas informações sobre o transporte coletivo, o transporte público aqui na cidade. Poderia explicar um pouquinho mais, compartilhar com a gente esses pedidos? Sim, um requerimento ele é específico em relação a uma linha que faz os bairros rurais do Porto Saide, Rio Bonito, a Mina. E também esses bairros, eles têm os ônibus em 3 horários, mais o horário do 12:30, é um horário que foi suprimido há 2 anos. E os moradores daquela região estão já há muito tempo solicitando o retorno dessa linha, porque, por exemplo, uma família, uma mãe que vem com os filhos com consulta aqui na área central da cidade, ela pega o ônibus de manhã e só vai retornar para casa no final da tarde. Se a consulta foi de manhã, no primeiro período, ela poderia voltar com as crianças no horário do almoço. E essa linha foi suprimida há 2 anos, a justificativa é a pandemia, só que são linhas para moradores desse bairro rural. Então é muito importante que volte a funcionar essa linha específica que sai dessas áreas rurais lá do Rio Bonito, Porto Saide, a Mina, e que venha para o centro da cidade nesses 3 horários. Lembrando que a Prefeitura, nós vereadores, aprovamos projetos de lei para subsidiar parte da passagem. A Prefeitura, o prefeito e as empresas prestadoras de serviço, elas têm que ter esse compromisso de ofertar mais horários nessa linha, especificamente, que os moradores estão sofrendo e pedindo há muito tempo. Então, o requerimento é novamente solicitando para a Prefeitura se manifestar e voltar a funcionar esse horário. É um requerimento que demanda uma resposta, assim como esse segundo requerimento que a gente vai falar agora, já que ele pede diversas informações sobre o serviço do transporte público coletivo. Então, realmente, além de apresentar aqui o requerimento, é preciso uma cobrança para que essa resposta venha até você também, né? Sim, o segundo requerimento é sobre o transporte coletivo como um todo, do serviço que está sendo prestado na cidade de Botucatu. Nós sabemos, a população sabe, que desde 2010, várias empresas vêm operando o serviço no município de Botucatu. Tivemos problemas com contratos, com rescisões contratuais, decisões que foram parar na justiça. E agora nós estamos, nesses últimos anos, com uma crescente troca de empresas e o que a gente sente, o que a gente escuta, uma constante reclamação da população em relação à qualidade do serviço prestado, os horários de ônibus que não são respeitados, tem linhas que demoram 40 minutos e a qualidade dos ônibus em si, no que se refere à segurança, tanto dos usuários quanto para os motoristas, em relação a pneu careca, as latarias, bancos, a limpeza do ônibus, são questões importantes que precisam ser avaliadas e também em relação à fiscalização. A Prefeitura ela tem que ter um laudo de fiscalização desses serviços, da qualidade dos ônibus. Então, eu como vereador estou solicitando várias informações, como as linhas que são ofertadas para todo o município de Botucatu, todas as linhas estão em operação? Com a pandemia, diversas linhas foram suprimidas. Quais já voltaram a funcionar? Quais não estão funcionando? Por que ainda não estão funcionando? Então, são questionamentos. Agora, nós sabemos que tem uma nova empresa. Eu quero saber e reconhecer e conhecer qual é a empresa, qual é o que está pactuado no contrato de prestação de serviço de transporte coletivo para a cidade de Botucatu. Então, informações como essas vai dar subsídios para a gente identificar, inclusive, os ônibus, a idade dos ônibus, a fabricação dos ônibus que estão rodando na nossa cidade, porque nós temos reclamação de que são os mesmos ônibus, que são ônibus velhos, que estão só sendo pintados e estão colocando para a população transitar nas vias do município. Então, questões como essas precisam ser analisadas a partir do contrato de prestação de serviço. E eu estarei fazendo isso para colocar para a população e requerer melhoria e qualidade no transporte coletivo de Botucatu.
Muito obrigada, vereadora. Nessa volta do Direto da Sessão, falando um pouquinho de transporte coletivo, mas também de fiscalização e de melhoria nos serviços públicos aqui da nossa cidade. Espero que você possa acompanhar os outros Diretos da Sessão de 2022. Então, até a próxima.